Amém? Efésios 4, verso 31 e 32. A palavra do Senhor diz assim. Já acharam? Amém? Diz assim: toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Nessa série de mensagens, hoje eu quero falar sobre ira. Semana que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre a falta de perdão. E literalmente é a ceia. E a ira, ela é talvez a mais perigosa de todas as nossas emoções, porque ela machuca aqueles que nós estamos convivendo. Uma pessoa irada precisa aprender que a ira é um sentimento bumerangue. Alguém conhece aqui bumerangue? Sabe o que é? Que é aquele negócio que joga e ele volta quando você sabe jogar, né? Mas quando você joga, a intenção é que ele volte para você. A ira é isso. A ira é um sentimento que vai e volta. É um sentimento que provoca, sim, em outras pessoas, algo que não é agradável. A ira, ela traz hostilidade. A ira, ela é destrutiva. A ira não é fácil. E a Bíblia fala da ira de uma importância tal, que diz que se nós não entendermos isso, nós não compreendermos o momento da ira, e nós não trabalharmos isso, ela dá para você até o pôr do sol, para que você se retrate, para que você trabalhe isso na sua vida. Trabalha isso não pode passar do pôr do sol, quer dizer, não pode passar do dia, não pode passar daquele momento, porque se passar, é algo que vai consumir você, é algo que vai fazer você uma pessoa ruim. E é verdade, uma pessoa irada é o tipo da pessoa que você vai se tornar solitária na vida, vai se tornar uma pessoa sozinha. Eu sempre peço para Deus acalmar a minha ira, porque eu não quero ser uma pessoa irada. Eu sei que é ruim, é péssimo, é difícil. Interessante que ontem, eu não sou muito fã de assistir, mas minha esposa gosta, e eu tenho que assistir porque minha esposa gosta às vezes, não é? Só não gosto do X Factor. É muito ruim esse X Factor Brasil, não é? Péssimo! Nossa, a gente vê os outros e vê o X Factor. O brasileiro, em vez de copiar coisa boa e fazer coisa boa, ele faz coisa ruim com coisa boa. Aí quando é coisa ruim, tipo Halloween, ele faz bem feito o Halloween aqui no Brasil. Só pode ser imbecil mesmo. Por isso que o povo brasileiro tem o que tem no governo, né? Você vai falar então do The Voice americano e do The Voice brasileiro, não tem nem comparação. Eu nem assisto o The Voice brasileiro, porque ouvi a Cláudia Leite falando, ouvi o Carlinhos, olha, eu vou dizer, viu? É difícil, não desce. E aí a gente estava assistindo ontem Luciano Huck. E olha que eu até gosto do Luciano. Eu acho ele um cara inteligentíssimo. Porém, eles fizeram no final do programa uma homenagem ao Padre Fábio de Mello, que vai fazer uma cantoria aí dia 15 de novembro no estádio Allianz Parque. O cara é pancada mesmo. Ele é uma pessoa simples. E bem no finalzinho, a mãe dele estava falando com ele via Skype. E aí, em determinado momento lá, você vê, é um cara super calmo, você vê ele falando, transmite uma tranquilidade,
uma paz. Todo padre é meio assim, né? Até a gente acha que... Mas não é, às vezes é educação. Meu pai era tão educado, amados. Meu pai sempre foi mulherengo. Mas meu pai era tão educado, mas tão educado, que achavam que ele era boiola. E na verdade ele era o contrário. Tanto é que separou da minha mãe. Então às vezes é o tipo do coveiro, né? Se finge só, mas nada. E aí o padre Fábio estava lá falando, e uma das coisas que eu fico prestando atenção nas coisas que as pessoas falam, para entender os detalhes. E aí uma das coisas que a mãe dele, e o Luciano acho que perguntou, como é que era o Fábio quando criança, alguma coisa assim. E aí a mãe falou, não era muito fácil, não. Por quê? Ele tinha relances de nervosismo, de ira. E normalmente a pessoa que é muito calma, quando ela fica irada, é irada mesmo. Já perceberam isso? É os opostos, né? Bem nítidos. E quando você é o oposto bem nítido nessa situação, quando você trata esse tipo de sentimento na sua vida e leva ele para você, sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai criar um mecanismo de defesa na sua vida, que vai ser através da ira. E a ira faz com que você se perca e perca os planos de Deus para você. Então tem algumas situações que eu separei aqui, 4 situações que eu separei aqui, que eu quero que você aprenda sobre a ira. O que é a ira, por que ela é pecaminosa, qual é a forma da gente lidar com esse momento difícil e as consequências dela. Primeiro, a ira é um sentimento para mim de descontentamento de algo, de indignação nossa. Porque a gente fica indignado com alguma situação e aí a gente se ira. Não é assim? Eu não gostei disso e por isso eu estou ficando irado. Só que eu quero dar um toque para você. Na maioria das vezes que você se ira, normalmente você está errado. E normalmente quando você está errado, você perde a razão porque você se ira. E aí que você perde a razão porque você se ira, dificilmente você consegue consertar a situação. Porque você se irou, abriu um buraco, abriu uma situação e não consegue voltar a consertar aquela situação. Então é importante para nós que a gente possa entender que todo descontentamento ou indignação nossa, primeiro e única forma é levar diante de Deus. Porque quando você leva diante de Deus, você enfrenta a situação de forma diferente naquele momento. Você está começando a se irar, você está começando a ficar descontente, você está começando a ficar indignado. Peça para Deus sim. Aquela contagem que tem nos desenhos. Até 10. Deus me ajuda. Para que eu não venha a errar e falhar. Para que eu não venha a entrar na colisão e não ter como voltar atrás depois. Porque, amados, eu vou dizer para você, como é difícil a gente ter situação na nossa vida, quando nós recebemos algo de alguém irado, que a gente gosta, como é difícil a gente lidar com isso. Não sei você, mas se a Patrícia briga comigo, eu fico sentido pra caramba. Tem alguém que você, quando tem alguma discussão, se sinta mal? Sempre tem. Então, eu quero que você entenda, peça os 10 para Deus, 3 que seja, para que a sua indignação seja levada diante de Deus, e se ela tiver pauta, Deus é a sua justiça. Deus entra com a providência para trabalhar através de você, para que aquela situação seja consertada. Mas não se ire. Não se ire. Não se descontente. Ou não deixe ela ficar até o fim. Porque se ficar até o fim, pode ser um caminho sem volta. O apóstolo Paulo fala sobre a ira, mas ele fala que esses sentimentos vão trazer para nós amargura, cólera, malícia. Vai trazer para nós algo que vai fazer a gente perdedor.
Outra coisa que eu vejo que está em Provérbios, capítulo 22, versos 24 e 25. Se você quiser acompanhar comigo, eu acho interessante esse texto. Provérbios 22, 24, 25. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz o pensador: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Olha o que diz a palavra. Se você é uma pessoa que se ira facilmente, a Bíblia diz que você não deve andar com ninguém. A Bíblia diz que nós, como cristãos, não devemos andar com quem é iracundo, com quem é uma pessoa colérica, com quem é uma pessoa que fica maledizendo das pessoas. A Bíblia diz claramente: olha, não aprendas nas suas veredas, nos seus caminhos, porque você vai ter o quê? Laço de... O que ele quer dizer com isso? Você vai se parecer com a pessoa, você vai absorver esse tipo de sentimento com a pessoa. Ser irado não é naquele sentido figurativo da palavra que os skatistas usam. Pô, irado! Né, Rodrigo? É skatista que fala? Não, é o quê? Eu não sei. Mas é um sentido figurativo isso, não é? Mas não é de skatista. Pode ser. É ou não é? Pode ser. Pô, me ajuda, amigo. Eu preciso saber, pô. Você vai me deixar na ira aqui, velho. Então é? Pode ser então de surfista? Pode ser... Eu acho que é massa. Massa? Onda massa. Pegou uma onda massa, é isso? Vamos tirar o surfista, o skatista. Não é no sentido figurativo. Pô, irado! Não! Ser irado é muito ruim, amado. Essas pessoas que dizem assim: eu sou pavio curto, e ainda utilizam como forma de se justificar do pavio curto: eu sou o tipo da pessoa que sempre vou falar verdades, as verdades. Não é assim? Hã? E para justificar que está falando as verdades, ela é irada. Não, errado. A Bíblia diz: não acompanhe o iracundo. Iracundo, pessoa que está sempre se irando, cria laço de alma. Aliás, foi muito utilizado isso durante muitos anos, essa questão de laço de alma, até com os jovens que se deitam com as suas namoradas, e as namoradas que deitam com os seus namorados, criam-se laço de almas. O que quer dizer isso daí? Está absorvendo os sentimentos da pessoa. Por isso que não é bom, nunca será, nunca vai ser, ter esse tipo de relação antes de um casamento. Tem pessoas que se deitam várias vezes com várias pessoas, vai absorvendo tudo que as pessoas são. Aí vai para um casamento tudo destruído, arrebentado. Óbvio, sim, traz Jesus, limpa-se. Laço de alma com irado, a Bíblia fala: não tenha, não ande, não compartilhe, não se divida, não se comunique. Por isso que nós não podemos ter ira, amados. Por isso que é tão difícil a ira. Aí o apóstolo vem e diz em Efésios capítulo 4, versículo 26. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre o quê? A ira vai fazer você pecar. E ainda te dá um prazinho para você parar de ser irado. Até o pôr do sol. Se até o pôr do sol você não desligar a chave, já pecou. É um dos poucos momentos
momentos em que a Bíblia ensina sobre a questão de um tipo de pecado. Você já percebeu isso? Está lá, é óbvio que sempre foi o apóstolo Paulo. Paulo fala a respeito da manifestação do fruto do Espírito e as outras manifestações. Porém, ele está sendo muito claro aqui, ó, ira te faz pecar, te faz errar. E aí, amados, quando a gente pensa, existe uma ira boa? Ou a ira só é ruim? Não, existe a ira boa, e se eu posso sentir também dessa maneira, é aquela ira que te faz buscar coisas que te valem a pena, de criar raça, vontade, ânimo. Eu não aceito o erro e o pecado na minha vida. Eu não aceito a falha na minha vida. É o tipo da ira contra você mesmo, para que você venha se consertar. É o tipo da ira contra o seu eu, e deixar Cristo se manifestar. Mas esse tipo de situação, esse tipo de sentimento, eu quero levar a crer que seja mais uma reflexão e uma indignação, como eu já disse no começo, para que você venha ser uma pessoa diferente. Você não pode se irar, amado. A grande verdade é essa. E aí, quando eu fico olhando para a ira, ela sempre é determinada para uma pessoa, um tipo de pessoa, algum grupo de pessoa. Ela normalmente é sem causa, normalmente ela procura prejudicar outra pessoa. A ira ela agarra você a uma situação que, já disse aqui, na maioria das vezes não é a correta. A ira, ela desenvolve você a um espírito não perdoador, porque quem é irado não perdoa. É o que eu acabei de falar, justifica-se falando que é dono da verdade, e aí usa isso para atacar ou atingir ou fazer com que a pessoa se sinta. E aí, amados, tem formas típicas de ira, que é se reprimir. Quando a pessoa ela é irada, ela acaba se reprimindo e ela acaba se machucando a si mesma, porque ela se torna uma pessoa triste, uma pessoa chata, uma pessoa quando é que fala que acaba se tornando introspectiva no seu meio. É uma pessoa que suprime sentimentos. Por quê? Porque vai passar o tempo, ela ficou tão irada, que ela não consegue mais passar os bons sentimentos para frente. Ela sempre vai passar sentimentos ruins. Sempre. Outra situação é que a ira faz você ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que ferve toda hora. Você conhece alguém explosivo? Conhece? É mesmo? Sério? Eu conheço algumas pessoas explosivas. Eu, às vezes, sou explosivo em certos momentos que ontem à noite, por exemplo, fiquei explosivo. Eu fui para o quarto porque eu não queria ficar explosivo com a minha esposa e meu filho quando eu fiquei sabendo, né, Alex? Da sapecada que a gente tomou ontem. Que olha, a gente pode perder para qualquer time, amados, mas perder para o São Paulo e para o Palmeiras é terrível. Terrível. Faz um mal desgramado na nossa vida. Deus vai tocar na sua vida, viu, Diego? Deixa você, viu, irmão? Vou orar por você. Outra coisa que a gente vê é que todas as nossas respostas, quando a gente se torna uma pessoa irada, sempre vai vir com um tom de agressividade. Eu tenho sério problema com pessoa que sempre me responde com um tom de agressividade. Eu tenho um sério problema com isso. De verdade, irmãos. Porque, normalmente, eu gosto de ser carinhoso e amoroso. Normalmente, eu entro numa conversa na calma. E quando eu entro na conversa na calma e a pessoa já vem com 2 pés no peito, pedra atacando, eu simplesmente desligo e falo assim, não vou nem falar.
Odeio. Não sei você, mas eu sou assim. Eu não falo. Eu simplesmente travo. A minha cabeça, eu já não consigo mais raciocinar. Quando a pessoa fica agressiva comigo, ela começa a falar daquele tom, aí eu já não vai descendo. Ontem, pela manhã, nós saímos, eu e a Patrícia e o João, tadinho, o João, tomou na cabeça ontem de novo. Essa semana ele teve que fazer exame, você vai ver isso como é ruim. Desce a tal da formiguinha, meter a agulha para tirar sangue. É horrível isso com criança, não é? Só que dessa vez, acho que tiraram metade do sangue do João. Eram uns 12 tubinhos. Aí tiraram 12 tubinhos no começo da semana. Aí a gente foi levar um exame lá. Essa outra coisa aqui, ó. Eu quase entrei na ira, amados. Fizeram a gente fazer o exame do número 2 dele, né? Aí compramos o potinho. Fizemos o primeiro. Levamos o potinho. Não pode ser esse potinho, porque esse potinho não tem não sei o que. Beleza. Pegamos o potinho que podia. Fez o potinho, levamos o potinho. Aí chega lá com o potinho, a mãe. Ah, não podemos receber o potinho. Por que não pode receber o potinho? Porque tem que vir com o documento dele. Ah, a gente veio trazer um potinho que você acha que o potinho não é o potinho dele. É a mãe dele, mas não é o potinho dele. Tem que estar com o documento dele. Você vai olhar o documento e vai falar assim, ah, é dele o potinho. Mas tudo bem. Tivemos que voltar para casa para pegar o documento para poder mostrar que o potinho é do mesmo documento do potinho. E aí, minha esposa me contou que falaram que o exame que ele tinha feito não tinha dado certo. Tiveram que tirar os 12 negocinhos de novo dele. Ah, dessa vez foi eu só um? Mas mesmo assim que seja um. Amado, você não tem ideia. Teve que ir eu, a Patrícia e 2 enfermeiras para segurar o bichinho. Eu não sei de onde eles encontram força. Que é uma força terrível que eles fazem. Tudo por causa da bendita agulha. A formiguinha que eles falam. E sabe, amados, você vê uma indignação que aparece, vem, às vezes a gente solta palavras ali, você acha que eu já não pedi perdão? Pedi perdão, aí eu saí e fui pro futebol, meu futebol, estamos lá jogando, puseram um time de moleque para jogar com a gente, mais novo que o Alex, mais novo que o Diego, eu com meus 43 anos, e o meu time, a média estava ontem com 60, não estou brincando, amado. Tinha senhor lá com 68 anos. E do outro lado, uma molecada de uns 19, 20. E eles passavam, parecia um jato. E eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque a molecada de hoje, essa molecada de hoje, viu, Ângelo? Eles se acham. Você tem um em casa, né? Eu sei. Se acham. Bate na bola e bate tudo de lado. E eles se acham. E aí, no primeiro tempo, a gente estava ganhando. Eles começaram a dar carrinho nos velhos. Começaram a levar a mão na cara dos outros. E eu, como era um dos mais novos, comecei a mirar. O que eu fiz? Nada. Que eu pedi para Deus me dar a paz, porque eu estava a ponto de sair ali a tapa com alguém. Porque é inadmissível para mim um jovem de 20 anos bater num senhor de mais de 60. Cabelo branco, amado, respeita. Né? E aí virou o segundo tempo, a gente já estava cansado e o jogo terminou 5-1 para eles. Adiantou eles baterem? Não.
Tem situações na nossa vida que a gente não precisa se irar naquele momento, que talvez o final já está garantido para nós. A nossa vida já tem uma garantia, que é a vida eterna. Para que se irar hoje? Para que se irar no momento da sua vida? Para quê? A gente se ira por momentos idiotas, imbecis, e isso dificulta. E aí vem algumas situações que eu quero te falar. Quais são as consequências da ira? Dificulta nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Cria um espírito crítico. Você conhece pessoa que critica toda hora? Conhece alguém, Luizinho? Nossa, como tem gente que só olha para criticar. Nada tá bom, nada serve, nada presta, nada funciona, nada concorda. Faz então melhor. Estou errado? Pega, você não está gostando? Vai lá e faça. A pessoa proativa é assim, está vendo o que está faltando? E aí vai um toque para você aqui na igreja, viu, amado? Amado, amadinha, pss, olhe para mim aqui. Se você acha que está faltando alguma coisa na Deus é a palavra, amado, eu não sou nenhum tipo de pastor que falo não. A gente conversa e vai lá e faça. Mas não critique, sem antes fazê-lo. Todos os pastores que eu coloquei em igrejas, todos aqueles que eu formei e abri igrejas, sem exceção, chegam para mim, em determinado tempo depois, e falam assim: pastor, me perdoe, porque um dia eu cheguei para ti e falei que, olha, o senhor estava errado, falei que o senhor estava deixando de fazer, e falei que o senhor estava sendo criticado, e não sei o que. Hoje eu aprendi como não é fácil lidar com pessoas, como não é fácil lidar com a igreja, porque a igreja é isso, e sempre será. Povo é povo, amado. Uma antiga pastora, professora minha, hoje colega de seminário, pastora Sara, que um dia eu quero tentar trazer ela aqui. Ela vai dar aula pra gente, era para dar aula pra gente esse ano, ela só vai conseguir dar aula no que vem, que ela fez uma cirurgia, ela teve câncer, é irmã do pastor João Manuel. Ela tem uma aula assim que parece que você está subindo aos céus, de um conhecimento profundo, e ela sempre ensinou para nós: amados, povo é povo na igreja. Povo, você vai ver ele entrar, sair, reclamar, 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 reclamar e murmurar. E vai ser sempre assim. Por quê, amados? Porque a gente está na terra. Se a gente estivesse no céu, já não seria mais assim. Nós não estamos no céu. Você está no céu? Não. Estamos caminhando para o céu. Outra coisa que acontece é que faz com que a gente se sinta isolado. A ira vai isolar você. Porque a Bíblia mesmo diz que a gente não deve andar. Eu aconselho a mostrar para a pessoa que é irada. Se afaste dela nos momentos para ela tentar entender que às vezes o erro está nela. Bloqueia o seu foco e traz também problemas físicos. E por que cria problemas físicos, amados? Nós não fomos projetados para ser uma pessoa hostil. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus, a essência dele é amor, eu não posso entender que eu tenho que ser irado ou ter uma essência de ira. E aí toda pessoa que é irada vai ser uma pessoa problemática fisicamente. Por que vai ser uma pessoa problemática fisicamente? Amados, preste atenção. A psicologia moderna diz que um câncer, ela é uma doença psicossomática. Certo? Se ela é uma doença psicossomática, começa onde? Na cabeça, alma, que é seus sentimentos, e vai produzir o que em você? Problema físico. Vai atingir o que? Seu corpo. Amado, quando você tem um problema de alma, seu corpo vai sentir. Seu corpo vai sentir dores, seu corpo vai sentir estresse. E uma pessoa irada normalmente é estressada. E aí como é que a gente lida com a ira então, pastor? Primeiro a gente tem que identificar onde começou a história. É o que a Bíblia fala. Caiu? Vai lá descobrir onde você caiu. Por que você se ira? Ah, pastor, porque eu não aguento meu marido. Pastor, porque eu não aguento minha esposa. Pastor, porque eu não aguento o Luizinho. Vai lá, ame o Luizinho. Ah, eu não aguento, então, porque eu não aguento, eu não vou aguentar. Não, não é assim que funciona, mano. Volto a lembrar a historinha do filme.
Se Cristo passou por aquilo que passou, Ele aguentou tudo isso por tua causa. E se Ele aguentou, somos obrigados a aguentar. Outra situação é que a gente precisa, como diz a Bíblia, confessar nossos erros, nossos pecados. Nós devemos também ser pessoas esclarecidas no nosso sentimento, amado. Olhe para mim um pouquinho. Toda pessoa que quer parar de ser irada, ela precisa ser sincera consigo mesma. Interessante que eu cheguei aqui pela manhã, ali na porta, e o Davi conversando com a irmã Vicky. Vocês conhecem a irmã Vicky? Hã? Não é Vicky Vaporub, é a Victória. Certo? E a Victória chega pro irmão Davi e diz assim: estou me sentindo velha. O irmão Davi já solta e fala assim, que ele sempre tem essas piadinhas. O Davi é com esse jeitão dele, mas ele sempre solta as piadinhas dele. Não, irmã Vitória, você não é velha, a velha é a Gabriela. Ele já foi soltando da outra. Em vez de ele falar, não, irmã, você tá linda, e ela é linda, né? Eu considero a irmã Vitória uma mulher linda, vocês não consideram? Esse cabelo branco dela, todo charmoso, né? Aí, ele solta, não, você imagina, a Gabriela já é bisavó. Não é assim? Aí a Victória falou, ó, tá vendo? Ela se sentiu jovem. Mas eu achei interessante dela chegar e falar assim, me senti velha. Amado, nós somos e estamos caminhando para sermos velhos. Um dos grandes problemas do Brasil é a nossa previdência. Por quê? Porque o brasileiro está cada dia mais velho. Quantas pessoas você já não conhece com 80 anos? Eu conheço um monte de gente com 80 anos. Mas há 20 anos atrás, a maioria morria até os 70. Como eu queria que o meu pai na festa estivesse vivo até hoje, mas não deu, morreu com 72. Meu pai morreu com 56. Morreu novo. Mas isso era normal, porque a medicina era outra, a forma de viver era outra. Talvez a gente consiga viver mais ainda. Talvez daqui 20 anos, amados, nós vamos ouvir falar que vai ter um monte de pessoas com 100 anos. Já tem aí. Tem uma mulher aí que está no Guinness, está com 114 anos de idade. Imagina viver 114 anos de idade. Eu não tenho nem ideia, amado, do que é isso. Eu nem quero. Nem quero. E já pedi para Deus, Deus, quando me levar, me leva assim. Quero estar trazendo nenhum trabalho para ninguém. O que eu quero dizer com isso, amado? Seja sincero consigo mesmo, se esclareça. Fale para as pessoas, chegou aqui na igreja. Tem pessoas que são assim, eu gosto. Eu pergunto, tudo bem? Não, pastor, não está bem, olha, eu estou sentindo isso, aconteceu isso, eu estou com um problema no meu filho, eu estou com um problema com a minha casa. Porque quando você se libera disso, você vai tirando de dentro de você as coisas ruins que te indignam e que te fazem talvez se irar com aquela situação. Seja sincero, é melhor. Porque você vai ver que até o tom de agressividade das suas palavras vai mudar. Outra situação é que você precisa propor em seu coração que isso não ocorra novamente. Amados, a vida é muito preciosa para a gente ter sentimentos autodestrutivos. Um exemplo disso, e eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, é o endemoniado gadareno. Uma vez Deus me deu uma palavra sobre o endemoniado gadareno justamente por causa disso. Ele entrou num processo autodestrutivo de vida que ele foi parar num cemitério para morar. Você já imaginou morar num cemitério? Cheio de demônio, às vezes acorrentado, porque as pessoas passavam pela porta do cemitério e ele ia para cima das pessoas. Ele se irou de tal forma, ele se indignou de tal forma que ele foi dando brechas e brechas e brechas e brechas, e aí chegou ao ponto de ser amarrado, destruído. Sabe o que vai acontecer com você se você continuar se irando? Você vai se tornar um dia um gadareno. Um endemoniado, não um gadareno, um endemoniado gadareno. Porque, amados,
É terrível, nós convivemos com pessoas que são assim. E aí, amado, presta atenção. Normalmente as pessoas que são assim terminam suas vidas de forma muito difícil. Muito complicada. Eu não quero você amarrado, eu quero você hoje liberto no nome de Jesus Cristo.